Dimensionamento Geométrico e Tolerâncias, ou GD&T, é um sistema para definir tolerâncias de engenharia. Ele utiliza uma linguagem simbólica em desenhos técnicos. Essa linguagem mostra claramente os desvios permitidos para a geometria de uma peça. Ao contrário do sistema tradicional, o GD&T se concentra na função da peça. Isso garante que as peças se encaixem corretamente e funcionem conforme o esperado. Tolerâncias precisas são essenciais na manufatura por várias razões. Elas impactam diretamente a qualidade, funcionalidade e custo de um produto. Quando as tolerâncias são muito amplas, as peças podem se encaixar mal, levando a problemas de montagem, vibrações ou até mesmo falha prematura. Por outro lado, tolerâncias excessivamente apertadas aumentam os custos de fabricação. Isso ocorre porque exigem equipamentos e processos especializados. A faixa de tolerância ideal equilibra funcionalidade e capacidade de fabricação. Isso garante que a peça funcione conforme o esperado e, ao mesmo tempo, tenha um custo-benefício de produção. Tolerâncias precisas também desempenham um papel crucial na intercambiabilidade. Isso permite reparos e substituições mais fáceis. Ao aderir a tolerâncias rigorosas, os fabricantes garantem dimensões consistentes das peças. Isso permite que as peças sejam facilmente trocadas sem a necessidade de ajustes personalizados ou adaptações. O GD&T abrange vários tipos de tolerâncias, cada uma controlando uma característica geométrica específica. Elas incluem tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento. Tolerâncias de forma controlam a forma de um elemento. Exemplos incluem retidão e circularidade. Tolerâncias de orientação gerenciam a inclinação de um elemento. Incluem paralelismo e perpendicularidade. Tolerâncias de posição definem a localização de um elemento. Usam datum como pontos de referência. Tolerâncias de batimento lidam com a variação combinada durante a rotação. Entender essas tolerâncias ajuda a garantir a forma, o ajuste e a função adequados. O GD&T emprega um conjunto padronizado de símbolos para comunicar informações de tolerância em desenhos de engenharia. Cada símbolo representa um controle geométrico específico. Esses símbolos são colocados dentro de quadros de controle de elemento. Esses quadros fornecem uma maneira estruturada de transmitir os requisitos de tolerância. Entender esses símbolos é crucial para qualquer pessoa envolvida no projeto, fabricação ou inspeção de peças usando GD&T. Seção 5. Entendendo as normas. ABNT-NBR 6400 e 9997. As normas garantem consistência e clareza nas aplicações de GD&T. No Brasil, a ABNT-NBR 6409 é a norma nacional para GD&T. Define princípios, símbolos e regras para GD&T. Fornece uma linguagem comum para engenheiros e fabricantes. Reduz o risco de erros e interpretações erradas. A adesão à norma é crucial para empresas no Brasil. Seção 6. Tolerâncias de forma, garantindo forma e geometria. As tolerâncias de forma desempenham um papel crucial no GD&T ao controlar a forma e a geometria de elementos individuais. Essas tolerâncias garantem que características geométricas específicas, como retidão, planeza, circularidade e cilindricidade, atendam às especificações exigidas. Por exemplo, a tolerância de retidão garante que uma linha ou eixo permaneça dentro de uma zona de tolerância especificada. Isso evita curvaturas ou flexões excessivas. A tolerância de planeza controla o desvio de uma superfície em relação a um plano perfeitamente plano, evitando o empenamento ou irregularidades. Ao especificar tolerâncias de forma, os engenheiros podem controlar a geometria de nível micro dos elementos. Isso garante que os componentes se encaixem perfeitamente, minimizando lacunas e evitando potenciais concentrações de tensão.
Seção 7. Tolerâncias de orientação. Controlando inclinação e ângulo. As tolerâncias de orientação são essenciais para controlar a inclinação e o ângulo dos elementos em relação a outros elementos. Essas tolerâncias garantem que as peças se encaixem corretamente e funcionem conforme o esperado. Algumas tolerâncias de orientação comuns incluem paralelismo, perpendicularidade e angularidade. O paralelismo garante que uma superfície, ou eixo, permaneça equidistante de um datum. A perpendicularidade controla o ângulo entre duas superfícies ou eixos, garantindo que estejam em ângulo reto um com o outro. A angularidade controla o ângulo de uma superfície ou eixo em relação a um datum, garantindo que esteja em um ângulo específico diferente de 90 graus. Ao usar tolerâncias de orientação, os engenheiros podem garantir que os componentes se alinhem corretamente durante a montagem. Isso evita problemas de desalinhamento. Seção 8. Tolerâncias de posição. Definindo localização com precisão. As tolerâncias de posição em GD&T definem o desvio permitido na localização de um elemento. Este desvio é relativo a outros elementos ou datum. Ao contrário das tolerâncias tradicionais de mais ou menos que se concentram em dimensões individuais, as tolerâncias de posição controlam a localização geral de um elemento dentro de um espaço tridimensional. Para estabelecer um sistema de coordenadas para tolerâncias de posição, datums são usados como pontos de referência. Datums são pontos, linhas ou planos teoricamente exatos. Eles fornecem uma estrutura consistente e inequívoca para definir a localização dos elementos. Ao utilizar tolerâncias de posição, os engenheiros podem garantir que os elementos estejam localizados exatamente onde precisam estar para uma funcionalidade ideal. Isso é crucial para peças de acoplamento, alinhamento de furos e o processo geral de montagem. Seção 9. GD&T e intercambialidade. A intercambialidade é a pedra angular da manufatura moderna. Refere-se à capacidade de substituir uma peça por outra sem a necessidade de ajustes personalizados ou adaptações. O GD&T desempenha um papel vital na obtenção da intercambialidade, garantindo que as peças sejam fabricadas dentro de tolerâncias rigidamente controladas. Ao definir tolerâncias com base nos requisitos funcionais de uma peça, o GD&T garante que mesmo peças produzidas em momentos ou locais diferentes se encaixem e funcionem juntas corretamente. Isso elimina a necessidade de montagem seletiva ou retrabalho caro. A intercambialidade simplifica os processos de montagem, reduz os prazos de entrega e diminui os custos de fabricação. Também torna os reparos e a manutenção mais eficientes, pois as peças de reposição podem ser facilmente adquiridas e instaladas. Seção 10. GD&T e custos de fabricação. Embora o GD&T possa parecer complexo inicialmente, sua aplicação pode levar a economias significativas de custos na fabricação. Ao definir claramente as tolerâncias aceitáveis com base na funcionalidade, o GD&T ajuda a otimizar os processos de fabricação e reduzir o desperdício. Quando as tolerâncias são muito apertadas, a fabricação se torna mais complexa e cara. Equipamentos especializados, etapas adicionais de processamento e requisitos aumentados de inspeção contribuem para custos mais altos. O GD&T ajuda a encontrar um equilíbrio, garantindo que as tolerâncias sejam apertadas o suficiente para a funcionalidade, mas não tão apertadas a ponto de aumentar os custos de fabricação desnecessariamente. Ao otimizar as tolerâncias, o GD&T reduz o desperdício de material, minimiza o retrabalho e a sucata e agiliza o processo de fabricação, levando a custos de produção mais baixos. Seção 11. Conclusão. GD&T para qualidade e eficiência. O dimensionamento geométrico e tolerâncias, ou GD&T, é uma ferramenta essencial para alcançar uma manufatura eficiente e de alta qualidade.
Ao mudar o foco de dimensões individuais para os requisitos funcionais de uma peça, o GD&T fornece um sistema abrangente para definir e controlar tolerâncias geométricas. Isso garante que as peças se encaixem corretamente, funcionem conforme o esperado e tenham um custo-benefício de produção. Entender os princípios do GD&T, os diferentes tipos de tolerâncias e o uso de símbolos é crucial para qualquer pessoa envolvida no projeto, fabricação ou inspeção de peças de precisão. Ao adotar o GD&T, as empresas podem melhorar a qualidade do produto, reduzir custos e aumentar sua competitividade geral no mercado global.